Muito boa noite a todos, pessoal. Mais uma quinta-feira e nós estamos aqui transmitindo conhecimento para todas vocês. Meu nome é Celso de Queiroz e através dessas lives eu trago muito conteúdo para toda a equipe oftalmológica que apoia os médicos em clínicas e hospitais oftalmológicas de todo o país. É um prazer ter você comigo aqui, compartilhando, estando aqui presente para a gente dividir esse conhecimento tão útil para contribuir na expansão de clínicas e hospitais oftalmológicos. Nós sabemos que desde 2016 a oftalmologia tem expandido como nunca. Muita inovação, muita tecnologia, muitas técnicas que podem deixar os pacientes mais independentes dos óculos, lentes intraoculares para cirurgia de catarata cada vez mais modernas, com cada vez mais entrega de visões, tanto para perto, que é a visão que a gente usa para o celular, quanto para meio distância do computador, do painel do carro e também para longe. E tudo isso é muito importante que os pacientes que vão passar por esse tipo de procedimento tenham esse tipo de conhecimento. Mas antes disso tem muita coisa que dá para se fazer através do próprio atendimento humanizado, que começa pelo telefone muitas vezes, que começa pela recepção muitas vezes, e que é muito importante todas essas meninas que trabalham na oftalmologia terem esse conhecimento tão rico para que a gente possa atender os pacientes cada vez melhor. Nós temos 3 mentorias hoje disponíveis para equipes de oftalmologistas, uma mentoria exclusiva para o atendimento, que chama Atendimento 2020, porque na oftalmologia o 2020 tem uma simbologia, tem um significado de 100% de visão para longe. Então é o atendimento 100% que a gente transmite através dessa mentoria para todas as recepcionistas, quem faz o agendamento, quem faz os exames nas clínicas e hospitais oftalmológicos, para que elas possam cada vez mais ter conhecimento da cultura oftalmológica, né? Desde toda a parte estrutural do olho, todas as patologias e ametropias que acometem tantas pessoas que precisam passar por procedimentos ou usar lente de contato ou usar óculos para ficar uma visão mais nítida, para que eles precisam trabalhar, para fazer as atividades do dia a dia. E por isso que a oftalmologia tem sido cada vez mais útil, desejada e interessante para tantas pessoas que querem se tornar mais independentes dos óculos, pessoas que nem sabiam e hoje tem a possibilidade, né, da cirurgia do pterígio, que muita gente se incomoda com o pterígio. Cirurgia de blefaroplastia, que é a cirurgia que remove aquele excesso de pele aqui, tanto da parte inferior quanto superior, é a cirurgia, a blefaroplastia é mais realizada no Brasil do que qualquer outro país no mundo. Então tudo isso faz com que a oftalmologia expanda muito, e isso é muito importante para a gente entregar não só técnicas e tecnologias de primeira, mas um atendimento humanizado que os pacientes tanto querem e os médicos tanto gostariam de proporcionar, estão cada vez mais buscando proporcionar para os seus pacientes. Então, hoje nós estamos aqui com a doutora Paola Reis, nossa convidada especial, que a gente vai falar de um tema incrível, um tema muito interessante e que hoje em dia, não só para qualquer função que a gente vá trabalhar numa clínica oftalmológica ou qualquer outro trabalho, é extremamente essencial que a gente desenvolva, que é a inteligência emocional e inteligência relacional. Do que isso se trata? Participar com a gente. Muito obrigado ao Baboni de Franca, que já está participando aqui. O doutor fez um ensaio de foto, ficou sensacional. Parabéns, o doutor. Os vídeos também ficaram incríveis. A Nani aqui, a Helene de Dantas, também está aqui com a gente Oi, participando. E a Celso. doutora já vai entrar aqui. Só um instantinho, pessoal. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Essas lives ficam gravadas para que você possa escolher o melhor horário, o melhor momento do seu dia, para que possa absorver esse conhecimento tão útil para você usar no seu trabalho, tá bom? Agora deu certo. Boa noite, doutora. Boa noite, tudo bem? Tá me Está? ouvindo bem? Deixa eu ver como é que tá a Eu conexão dela acho que o aqui. teu eu acho que a tua conexão ela tá travando aí um pouquinho. É a minha? Então, peraí, deixa eu... Eu acho Agora melhorou. Melhorou aí para a senhora, doutora? que mim tá ok aqui, mas aí acho, vamos ver. Para mim aqui tá limpo também. Então, vamos lá. Vamos Obrigada lá, pelo show de bola. convite. É uma Eu que satisfação estar aqui com agradeço. você e falar desse tema para mim é sempre uma alegria muito gratificante. Obrigada. Eu que agradeço, a senhora, ter reservado um tempo na sua agenda para poder participar aqui com a gente de um tema tão importante, tão necessário e tão gostoso, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender, né? Eu quero apresentar para vocês aqui, pessoal, a doutora Paola de Reis.
Ela é psicóloga, ela é palestrante e mentora. E já há mais de 26 anos lapidando diamantes, desenvolvendo pessoas, que é tudo que a gente tem de mais importante nas empresas. O recurso mais importante de qualquer empresa são as pessoas. Principalmente quando tratamos da área da saúde, que é a oftalmologia e todas as outras áreas também. Ela mora na cidade de Curitiba, aqui mesmo no Paraná. Ela é especialista em terapia familiar sistêmica, constelação, programação neurolinguística, panorama neurosocial e análise corporal reikiana. Ela é mãe do Arthur, que tem 23 anos, e mãe da Marcela, de 21. E ela também tem 3 pets, que é o Pudim, o Ludovico e a Brownie. É isso mesmo, doutora? Exatamente. Eu tenho 5 filhinhos, 3 pets e 2 humanos. Que Mas delícia, e que eles nos ensinam muito, Celso, sobre relacionamento, essa inteligência relacional, como os bichinhos ensinam, sabe? É incrível, uma boa coisa para a gente aprender. é um baita aprendizado o tempo todo, né? Do comportamento deles, a gente aprende muita coisa, né, doutora? Eu estava falando com a minha tia recentemente, uma tia que mora em São Paulo, e ela chamou um adestrador para ajudar no comportamento do pet dela, né? E ela falou que o que ela aprendeu para a vida dela, com os filhos e tal, foi muito mais do que simplesmente o que foi aprendido ali para lidar com o pet, né? Então, é incrível mesmo como a gente aprende. Quero agradecer também a Elis, que está aqui com a gente lá de Presidente Prudente. A Vivian também está aqui, muito obrigado pela presença. Então, obrigado, pessoal, por vocês estarem aqui acompanhando todo esse conhecimento incrível. Vocês vão ver como a doutora Paula é sensacional, tem um conhecimento riquíssimo sobre as inteligências emocional e relacional. Qual que é a diferença disso? Então, fica aqui que você vai descobrir daqui a pouquinho, tá bom? Então, doutora, para a gente conectar com as minhas meninas, que basicamente é assim, eu tenho 3 tipos de mentoria para a área de oftalmologia. Então, quando a senhora chega numa clínica oftalmológica, sempre tem a recepcionista. Muitas vezes, antes de chegar, a senhora já ligou e já agendou com uma moça que fica responsável pelos agendamentos. Temos também quem faz aqueles pré-exames antes da consulta, para o doutor já ter um panorama do que ele vai te falar. Então, eu tenho uma mentoria exclusiva para essa equipe, que são a gente chama de atendimento 2020, para a gente desenvolver o atendimento humanizado e trazer um conhecimento sobre o olho humano mesmo, para que elas tenham um entendimento, possam responder algumas coisas dos pacientes. Outra mentoria para liderança, né, que toda clínica precisa conforme o desenvolvimento, e uma só para quem faz a orientação dos pacientes. Então, essas meninas, muitas vezes, elas vêm para a oftalmologia como um primeiro emprego, e muitas vezes não. Então, muitas vezes elas chegam e já têm outras experiências. Então, até para elas conectarem com a senhora, por que que a senhora escolheu a psicologia? Gostaria que a senhora contasse essa história para a gente. Obrigada pela minha apresentação e foi muito carinhosa aí contando todo o meu processo, né, Celso? Eu diria para você, nós que fazemos psicologia, às vezes, normalmente a gente fala que não é a gente que escolhe, é a psicologia que escolhe a gente, né? Mas eu diria que na minha vida, eu fui percebendo muito cedo que eu tinha uma percepção das pessoas, né? Eu sempre fui muito mais reservada, então eu percebia muito o ambiente, percebia as pessoas. E me lembro de algumas amigas, eu tinha uma amiga que eu convivia muito, e às vezes ela conversava comigo, eu falava coisa, ela dizia, nossa, você é uma profetisa, né? Porque eu tinha essa capacidade de fazer uma leitura, de perceber, mas eu não sabia da psicologia, né? Na medida em que eu fui evoluindo, eu percebi que ela foi tomando forma. Então, assim, não existe um ponto importante, né? Ah, foi assim, eu fiz um teste. Não, ela foi acontecendo na minha vida. E foi realmente a melhor coisa que eu fiz. Legal, isso é muito legal quando a gente toma uma escolha e é uma escolha tão assertiva, né? E foi como a senhora disse, ela foi acontecendo, não foi nada assim, decidi, acordei hoje e quero me tornar uma psicóloga, né? Foi algo que já veio acontecendo, as pessoas já te viam com esse potencial, com esse perfil, isso é muito interessante. Agora, doutora, quais foram os desafios que você enfrentou como psicóloga? Porque a gente sabe que toda profissão tem desafios, né? Então, muitas vezes as pessoas chegam, ver a senhora agora fazendo tantas palestras, todo esse trabalho que a senhora fala tão bem dos assuntos que a senhora domina. Quais foram os desafios aí que a senhora passou, mesmo diante de uma profissão tão bem assertiva? Quase 30 anos, Celso, de profissão, quando eu fiz, não era a profissão
que tinha hoje esse valor que ela tem na sociedade, né? Então eu vim ainda na época que psicologia ela era coisa de louco, psicologia não era um bom curso. Então o primeiro desafio foi, inclusive, a minha família aceitar, né? Isso foi uma caminhada solitária, porque a minha família não queria, meu pai não queria que eu fizesse psicologia, meu pai queria que eu fizesse um outro curso, né? O curso que a família às vezes fazia, que era ciências contábeis, né? Eu cheguei a fazer até um tempo, mas não tem nada a ver comigo. Então, o primeiro desafio foi esse. Depois, o desafio com a psicologia foi assim o medo, né, de como seria essa caminhada na vida profissional. Então, só que muito interessante que ela foi se desenhando e as coisas foram acontecendo. Mas eu era já uma pessoa que lia muito, que estudava muito. Então, eu falo que eu me formei em psicóloga, né, em psicologia, mas se tornar uma psicóloga é um outro processo, né? Então, essa busca, esse desenvolvimento, ela acontece na vida da gente. E eu fui entendendo isso no caminho. Então, eu já lia muito, eu sempre fiz muitos cursos, e isso foi caminhando, e eu acho que ser psicólogo é algo que é um processo eterno, né? É buscar isso. Então, os meus desafios foram assim, realmente definir com o que eu ia trabalhar. Só que eu assim, eu já fui para a clínica e a clínica foi acontecendo, ela inicialmente ela foi muito com criança, com avaliação infantil, e depois ela foi se desenvolvendo, eu fui fazendo meus cursos e ela foi acontecendo. Mas existe uma característica minha que ela é um diferencial, que é assim a minha determinação, né? Eu realmente olho para fazer o meu melhor com o que eu tenho. E isso realmente fez a diferença. Agora, eu imagino como foi nesse começo, né? Que a psicologia não era tão difundida como é hoje. Quando que a senhora percebeu que a psicologia ela começou a ter esse valor que hoje a senhora percebe tanto, que no começo a senhora não percebia tanto? É, assim, na minha clínica, Celso, eu fui percebendo pelo meu posicionamento, eu fui colocando esse valor. A maneira que eu me relaciono com a psicologia, com o processo, eu coloquei muito valor nisso. Sempre coloquei como algo sério, então, eu coloquei isso. E no mercado de trabalho e na sociedade, eu diria para você que ela tomou uma grande força, né? Essa mudança, eu diria que tem em torno de 10 anos. Quando realmente a própria neurociência veio comprovando algumas coisas que a psicologia já fala há tempos, né? Então, o estudo das doenças, a psicossomática. Então, essa linha veio trazendo à tona a força do emocional, como ele impacta a nossa vida, as relações. Então, essa evolução, eu diria que ela se tornou a psicologia muito forte em torno de 10 anos, não mais do que isso. Que legal. É recente, ao mesmo tempo, olha quanta coisa aconteceu. Eu percebo tanto hoje como as pessoas entendem a necessidade da psicologia, entendem como realmente ela abre muitos caminhos, abre portas para tanta coisa na vida. Então, show de bola, doutor. Agora, nesse período, muita coisa aconteceu. Então, a senhora se tornou palestrante depois de se tornar psicóloga, não é isso? A palestra veio Sim, depois, não foi? depois. Na realidade, a palestra começou com uma necessidade das pessoas me pedirem. Às vezes, assim, se eu podia falar sobre um tema, se eu podia falar, por exemplo, para uma escola, falar para pais, falar. E aí isso foi sendo um convite, né? E eu comecei a falar. Eu sempre fui muito, como eu falei, reservada, então eu vivia muito no consultório, né? E aí fazer esse movimento de sair. Agora eu estou nesse outro desafio de ir para o digital, né, Celso, que é outro movimento, mas aí eu comecei a fazer, mas o foco maior sempre foi o consultório, né? E esse que foi o movimento da palestra. Muito legal. E quando a senhora olha para trás, teve essa assertividade na escolha, muito rápido, porque o seu perfil de comportamento já te mostrou que isso seria muito vantajoso para você. Aí de lá para cá, quando você olha para trás, o que você percebe que foram as principais conquistas de você ter persistido?
sempre buscado cada vez mais conhecimento e ter, eu acho que é o próprio desafio de ir palestrar, nem todo mundo tem essa facilidade de palestrar primeiro, aí depois de ir para o digital, enfrentar as câmeras, falar, né? Então, quais foram as conquistas que a senhora olhando para trás e falou assim, isso aqui foi muito legal de ter vivido? Eu acho que o primeiro é realmente quando eu percebi que era a minha profissão, né? Eu realmente confirmei que era o que eu gostava de fazer e que eu realmente já tinha essa vocação, essa habilidade para realmente trabalhar nessa área. Depois, acho que o psicólogo, a gente que trabalha com capacitação humana, a gente tem muita gratificação quando você percebe as conquistas do outro, quando aquilo que você trabalha, que você oferece, que, né, seja para um paciente, seja para um mentorado, seja numa palestra que você leva esse conhecimento, né, Celso, e você percebe que aquilo alcança as pessoas e aquilo faz com que ela amplie uma consciência e tenha um movimento diferente. Então, a maior gratificação foi essa. Outras conquistas que eu tenho eu sou muito feliz porque pela psicologia eu pude cuidar dos meus filhos, da minha família, oferecer o que eu tenho de melhor para eles, dar uma boa educação, também contribuir para que eles se capacitassem. Então, sabe, a vida que eu tenho hoje, só é possível pela psicologia, né? Além da minha realização pessoal, né? Ela realmente é muito grande. E hoje, é, a mentoria, as palestras, é porque a minha demanda, eu não consigo mais atender. E as próprias pessoas que estão aqui comigo falam, Paola, você precisa levar isso para mais gente. Paola, você precisa falar para as pessoas. Então, esse movimento, ele foi importante, né? Foram as pessoas que me conheceram que foram os maiores incentivadores que eu precisava falar isso, né? E a própria rede social, né? A gente vê essas queixas que tem. Então, esse movimento foi me impulsionando a fazer, sabe, Celso? A minha maior ganho seria mais ou menos por aí. Excelente, doutora. E o que eu costumo falar sempre para as meninas é o seguinte: o poder da ambiência, né? Nós que estamos numa mastermind, a gente percebe tanto que é importante estar com pessoas da mesma frequência, caminhando na mesma direção, buscando sempre o melhor método, o melhor formato, para que a gente possa cada vez mais compartilhar o conhecimento de uma forma boa, de uma forma gostosa, de uma forma leve e de uma forma eficiente, de uma forma que as pessoas realmente consigam absorver, colocar em prática e alcançar os resultados que elas buscam, né? Só que nessa trajetória é muito importante a gente lembrar disso. Quem são essas pessoas da nossa ambiência? Então, para você, doutor, quem foram as pessoas que no decorrer dessa sua trajetória mais te impulsionaram, mais estiveram do seu lado, mais contribuíram para que a senhora continuasse persistindo no seu propósito? Olha, eu diria que primeiro, né, meus pais, que sempre foram muito incentivadores não necessariamente no início da psicologia, mas da pessoa que eu sou, né? Meu pai sempre foi um grande, hoje meu pai já é falecido, mas ele sempre foi um grande incentivador, que ele dizia, vá fazer, experimenta, testa, arrisca, né? Então, minha mãe, com os valores de família que ela sempre passou, os meus filhos são grandes incentivadores, meus filhos sempre curtem, querem que eu faça, me incentivam, e com certeza tive pessoas importantíssimas na minha vida, né? Meus terapeutas, que eu tive alguns terapeutas, né, de conhecimento, pessoas que eu fiz imersões em cursos, né, profissionais que eu fui modelando, né? Hoje eu estou a gente está no grupo da Mastermind com o Jonas Cas, é um grande incentivador, é uma pessoa que hoje traz a gente para o digital, e então é uma pessoa que realmente incentiva muito. Dentro do Master, eu tenho a Creuza, que foi uma grande incentivadora, mas eu tenho pessoas bem importantes, né? A Heloíse, que é uma parceira que é minha sócia, está comigo aqui na minha mentoria, no meu processo, ela é uma grande incentivadora, então são pessoas que estão comigo, né? E no mundo, né, observar pessoas que você vai modelando.
né, que você vai realmente olhando o que elas fizeram e você vai colocando em prática. Então, são pessoas, esses ambientes que você vai buscando. Então, ambiente realmente de estudo, de conhecimento, de curso, são ambientes que promovem esse crescimento, né? Excelente. É muito bom quando a gente tem essa consciência da importância das pessoas e no próprio Isso. processo psicológico mesmo, né? Que eu sei, o meu terapeuta, quanto que ele me indica essa questão da aproximação, da gente ter as pessoas certas próximas da gente. O Jonas mesmo, né? Ele sempre fala assim que nem sempre o que a gente está buscando a família entende. Porque para palestrar já é um processo que a gente tem que passar emocional, para ter aquele foco, aquela concentração e conseguir entregar o nosso melhor. Para vir para o digital também é um processo. Para muitas pessoas é mais fácil, para muitas pessoas é um desafio extenso. Então é importante a gente saber com quem a gente anda, pessoal. Então, a todas as meninas eu falo. Muitas vezes a nossa família não entende o nosso objetivo, o nosso sonho, a nossa busca. Então, nem sempre a gente consegue esperar da família que tenha aquele incentivo, que tenha apoio. Tem muita gente da família que consegue, tem muita gente que não consegue apoiar, até porque não entende o que a gente está buscando. Ou o próprio digital, como a gente trabalha aqui, como é interessante poder compartilhar o conhecimento no digital. Mas mesmo assim, o que é muito importante? Que você ande com pessoas na mesma frequência que você. Que você esteja perto de pessoas que também buscam, têm esse objetivo. Porque a gente aprende muito na Master mesmo, né? Quanto que eu já aprendi com a própria produtora, já vi o seu podcast, outros podcasts que a senhora já fez, o trabalho que a senhora compartilha no seu Instagram, que é espetacular. Eu vou deixar essa live também compartilhada com você, doutora, porque daí o pessoal que está aqui acompanhando pode te seguir também, seguir o seu Instagram, Ah, né, muito para ver obrigada. como é o seu trabalho e o tanto que a senhora domina do que a senhora fala, porque é um assunto muito importante, eu acho extremamente necessário a gente falar sobre isso, com essa competência, essa qualidade que a senhora fala sobre esse assunto, tá? Então, agora o que eu gostaria de saber é quais são os Deixa eu só principais... falar um negocinho aqui, Celso, disso que você estava falando. Sim, Acho que é algo bem importante, que muitas vezes é um caminho inicialmente solitário. E é uma decisão pessoal de você investir em coisas em que muitas vezes você acredita. Então, às vezes, você é aquela pessoa que vai fazer diferente. Você não vai fazer melhor, nem pior, você não é uma competição, né? Não é uma comparação, mas é você se permitir fazer diferente. Então, como você falou, muitas vezes a família não compreende isso. E tá tudo bem. Só que você precisa encontrar um ambiente, um grupo de pessoas que falem a mesma língua ou que estejam buscando as mesmas coisas, porque elas são motivadoras, elas são incentivadoras, elas te apoiam, elas estão com você nesse processo. Então, até por conta do que você fala da tua mentoria com as meninas, elas entenderem que às vezes é um movimento que elas fazem e que por um tempo a sensação é de estar sozinha, mas é o seu diferencial. É uma decisão pessoal. Isso que eu exatamente. queria colocar. Perfeito, doutor. E isso a gente não pode usar para um desânimo. Ah, por que será que é minha família? Por quê? A evolução que você está tendo na mentoria, ontem foi bem legal. Eu postei algumas coisas sobre comportamento, né? E trabalho em equipe. E teve uma mentorada que falou assim: olha, depois dessa mentoria, essa já faz uns 2 meses que está com a gente, né? Ela falou assim: eu não sou mais a mesma. E mandou um monte de emoji feliz, assim, né? Então, a mentoria, ela vem trazendo para você uma nova mentalidade. Eu costumo, doutora, comparar com as minhas meninas, eu falo assim, ó, o trabalho do mentor é muito semelhante ao do personal trainer. O personal trainer, ele vai treinar o seu corpo, certo? Você vai falar assim, olha, eu quero perder tantos quilos, ou eu quero ganhar tantos quilos em tanto tempo. Então, ele vai fazer um planejamento para você e vai te passar exercícios. E você vai ter que exercitar coisas que muitas vezes não vai ser gostosinho, não, vai ser dolorido. Só que ele não faz aquilo contra você, ele faz em favor da missão, ele faz em favor do propósito. E nós, mentores, da mesma forma. Vai ter coisa que a gente vai passar de exercício que não vai ser tão gostoso assim. Vai ter coisa que a gente vai passar de tarefa que é para a pessoa poder alcançar a busca, o objetivo pelo qual aquela mentoria ela tem um significado, tem um sentido. Então, isso é muito legal para quem não está acostumado com esse modelo, com a mentoria, e principalmente em grupo, como é o nosso caso, que é muito gostoso, porque daí tem os incentivos, né? Então, isso é muito legal. Então, até eu deixo aqui esse convite para quem nunca experimentou uma mentoria. Olha só a importância do que a gente está trazendo aqui, de você ter pessoas por perto com o mesmo objetivo. Por quê? Porque muitas vezes a sua família não vai te entender.
porque ela não sabe o que você busca, até sabe, mas talvez aquele caminho que você está tomando para alcançar o que você quer é desconhecido para eles, então eles não vão conseguir te apoiar. E tá tudo bem, né, doutora? Não é isso? Sim, e é muito interessante essa tua colocação, porque as pessoas, na medida em que a nossa mente vai se abrindo, você vai mudando o curso do teu caminho, né? Então, às vezes, vamos imaginar um padrão de vida, né? Minha família funciona assim, eu só vou fazer assim, né? E quando você amplia a tua mente, você amplia as tuas possibilidades. Então, você muda muitas vezes o curso do teu caminho. E aonde você vai encontrar uma realização muito maior. Só que aí é se desafiar, é o risco mesmo, é esse movimento. Você precisa alinhar e trabalhar muito a tua expectativa, né? De olhar para a família e muitas vezes entender que a família não está olhando para onde você está olhando, né? E essa é uma autorresponsabilidade. Então, o que que acontece nesse processo, Celso? Você tem uma autoconsciência, você tem, né, vai se compreendendo do que você quer, do que você busca, o que você almeja. Aí você tem o conhecimento e o autoconhecimento, né? E aí você é capaz de fazer a gestão da sua vida, que é a autogestão, a autorresponsabilidade, para onde que eu vou, né? Então, esse é o movimento que a gente faz. E isso faz toda a diferença. Então, dificilmente, até porque se você buscar só a ambiência na família, você vai ficar engessado no, eu falo assim, no como somos. Tem o cromossomos e o como somos. Se você, se você Boa. ficar engessada na família, você vai ficar presa no como somos. Então, você não vai ter uma ideia diferente, você não vai ter uma saída diferente. Então, realmente é essa atenção que você tem que ter, né? Não ter essa expectativa. E quanta gente, né, que passa tanto tempo no como somos e numa frustração danada, né? Porque às vezes a pessoa não tem o perfil comportamental para aquilo do como somos. Imagina que situação complicada que ela passa por não ter essa perspectiva, essa ambiência de, vamos lá, vai dar certo, vai funcionar, o seu perfil encaixa aqui, você vai se dar muito bem. Eu vejo isso muito nas clínicas, doutor. A gente vai fazer uma gestão de organograma, tem muito isso. Tem pessoas que às vezes não estão satisfeitas com o que elas estão fazendo e acabam não tendo um resultado que poderia ter, né? E aí, às vezes, eu falo, doutor, vamos experimentar trocar de função? Mas como assim, Celso? Vamos colocar do lado de cá, vamos arrastar para cá, vamos mudar aqui. E muda completamente o clima da clínica. Porque quando a pessoa começa, lógico, e todo começo tem aquela dor de aprender, tem curva de aprendizado e tal. Depois que a pessoa se enxerga fazendo aquilo ali, gosta de fazer aquilo, ela fica leve. Então o clima todo muda em função de uma pessoa ter se encontrado em algo que tem muito mais a ver com o perfil de comportamento dela, né? E tem tudo a ver isso que você está falando, de você se desafiar e ter pessoas do seu lado que vão te incentivar nesse tipo de decisão, que é muito importante também. Mas não esperar que isso seja sempre da família, que muitas vezes não vai ser, né, doutora? Não vai porque a família também teme que você mude, né? Então a família quer que você se mantenha como ela. Então a tendência é sempre ela te puxar. E eu falo da pessoa que faz esse movimento, Celso, as meninas, elas, né, as pessoas que buscam esse crescimento, esse desenvolvimento, é como uma macieira. Se você não faz esse movimento, às vezes é uma macieira que pode dar 100 maçãs e ela passa uma vida dando 30 maçãs. Então, são 70 que se perde no caminho e que às vezes você nunca vai descobrir esse potencial se você não experimentar. Então, o ganho das Incrível. pessoas é este movimento de ver e a liberdade de você experimentar e para você poder escolher. Olha, eu fui lá, fiz, não é. Eu vou experimentar um outro caminho até que eu me encontre. Então, esse olhar carinhoso com a gente mesmo é onde é a autogestão. Quer dizer, o meu potencial. Às vezes, se você não experimentar, você nem sabe qual é o seu potencial. Então, eu acho que isso que traz para a gente, sabe? Essa clareza do nosso movimento para a vida. Porque a energia da vida é uma energia abundante, né? Sim, muito legal. E essa perspectiva, essa ilustração, eu gostei demais da macieira aí. Vou usar, gostei. Ah, Muito bom. use mesmo, porque eu falo Muito muito bom. isso, né? Eu falo que às vezes a gente perde pessoas com muito potencial, às vezes a gente perde na nossa vida uma vida com um potencial muito melhor, porque a gente fica presa, a gente fica preso em padrões
que já não nos serve mais, né? Eu tenho que ficar, eu tenho que me deformar para ficar numa caixinha que já não cabe mais. Isso. E muitas vezes a pessoa tá ali, tá sofrendo, aquilo dói, só que por medo, né, algum bloqueio, ela prefere continuar na zona de conforto, muitas vezes, porque acaba gerando uma zona de conforto justamente pelo que a senhora falou, né? Às vezes a família fala, não, fica aqui, tá tão gostosinho ser como somos, né? Sim, Por sim. que você vai mudar, Que você né? vai Então, aí inventar moda. inventa moda, vai, né? Então, menina, Exatamente. não tem muita atenção nisso que a gente está falando, porque quanto mais a gente desenvolve no autoconhecimento, enquanto que a doutora teve que estudar para saber tudo que ela sabe, vocês vão descobrir, porque a gente vai trazer esse assunto em breve. A gente está conhecendo um pouco mais da história dela para que conecte com vocês. Mas quanto mais a gente tem autoconhecimento, mais a gente tem essa visão, um raio laser, por assim dizer. A gente consegue enxergar o perfil de comportamento na função que mais vai performar, como essa macieira aí, que pode dar 100 maçãs. Mas você está ali naquelas 30 com medo de dar 25, com medo de dar 20. Exatamente. Então confia, muitas vezes é assim. Quando você vai no oftalmologista, você não confia que ele tem essa capacidade incrível de transformar a sua visão e deixar a sua visão cada vez melhor quando é possível, né? Então, as pessoas que estudam perfil de comportamento, esse é o objetivo, que a gente consiga fazer a mesma coisa, só que na sua função, na sua área, para que você tenha muito mais satisfação. Imagina uma macieira produzindo 30 e agora podendo produzir 100 na máxima capacidade que ela tem. Imagina a satisfação que você vai ter quando você confia, quando você testa, quando você tenta. Fundamental, doutora. Achei sensacional sua colocação nesse sentido. Gostei demais. Uma pergunta aqui. Quais são os principais motivos que os seus e as suas clientes mais te procuram hoje? É, pensando até numa continuação do que a gente está falando, muitas vezes tem um sentimento, Celso, de inadequação, como se eu não estivesse me encaixando aonde eu estou. Só que é um sentimento que eu olho e falo, eu estou errada. Por que que eu quero muito? Eu não me sinto bem, o que está acontecendo? Então, a pessoa não está compreendendo. Normalmente, a pessoa tem ainda vem com uma ansiedade, às vezes uma energia muito baixa, às vezes um quadro não necessariamente de depressão, mas está mais deprimida, alteração de humor, ou no nível muito de um estresse muito alto. Então, hoje ainda a gente tem principalmente essas maiores queixas. Por quê? Porque antigamente as pessoas, você tinha um padrão, era isso, você tinha que seguir. Hoje não. Só que assim, como que eu faço? Como é que eu descubro? O que está acontecendo comigo? Comece. Exatamente. Então, hoje, muita gente entende já a psicologia como uma prevenção, como uma rede de apoio, mas ainda é um lugar, eu falo que é um lugar muito seguro para você experimentar ser você. Então, hoje eu odeio, amanhã eu amo, hoje eu sei, amanhã eu não sei, e você vai se experimentando com segurança para você realmente se perceber, porque autoconhecimento, autopercepção, autogestão é liberdade. É você ser livre internamente, né? E isso você não compra, ninguém pode te dar. Isso é construído a partir de você mesmo. Então, hoje as pessoas vêm muitas vezes chegam com essa queixa de inadequação, principalmente, e aí é algo que a gente vai trabalhando, essa pessoa vai se percebendo, então ela vai entendendo o perfil de personalidade dela, a singularidade dela, os desafios, como ela funciona. Eu sempre trabalho muito com 3 pilares, que são esses, né? Você ter a tua autoconsciência, você buscar o conhecimento e você daí colocar em prática isso através de aprendizados, né? De experiências que você tem. Então, não é só trabalhar autoconhecimento, você tem que buscar um conhecimento técnico, você tem que se colocar num treinamento, você tem que experimentar para você ver como é que é isso para você. E aí você vai caminhando. Excelente, doutor. Eu acredito que todo mundo que está aqui e todo mundo que ainda vai escutar essa live depois, no conforto de casa, no horário que for, né, mais apropriado, se você tinha algum preconceito contra psicólogo, agora você não tem mais. Porque essa explanação demonstrou todo o potencial que a psicologia tem, que muitas pessoas ainda não conhecem, doutor.
Então, essa forma tão simples e tão breve da senhora explicar o potencial da psicologia para as pessoas desenvolverem liberdade de serem que elas são, sabe? De ter alguém para te apoiar, te mostrar que coisa que você não estudou isso. Você não teve pessoas próximas de você para te mostrar dessa forma. Porque hoje a psicologia, com pessoas competentes como a doutora Paola, ela tem essa competência de te mostrar, te apresentar você mesmo para você. Imagina que legal. Eu Então, acho pessoal, maravilhoso. começa a refletir sobre isso, né, doutora? Incrível, incrível. Com um detalhe hoje em dia, que as pessoas falam, e eu falo muito, eu já falo isso mais de 10 anos, né? Eu falo assim, os empregos vão acabar, o trabalho nunca. Então, você vai ser o seu trabalho. E quanto mais você se desenvolver, mais você se tornar um diferencial na sua potência, na sua capacidade, mais trabalho você tem. Incrível, Você vai incrível, ser aquela sensacional. pessoa que se diferencia no mercado. Só que você constrói isso. Então, é como se você dissesse assim, ah, a tua empregabilidade aumenta. Não, você vai gritar no mercado. Você vai ser aquela pessoa que aonde você entrar, você vai aparecer. Por quê? Porque você está trabalhando na sua profissão, né? Então, pensando no trabalho de uma recepcionista, numa secretária, o trabalho dela é o que tem de mais importante. E como ela se diferenciar nisso. Então, se a pessoa está preocupada com o emprego, ela não está preocupada em se desenvolver profissionalmente. Agora, se você olha para aquilo com orgulho, com valor, como algo que você pode se diferenciar, é um trabalho que você vai ter a vida inteira. Ninguém demite um profissional que trabalha. Você não perde, você só ganha. Agora, quem quer um emprego, aí você corre riscos realmente de não ficar, né? Porque você depende do outro. Quando você trabalha e você cuida e você investe no seu profissional, você não depende do outro. Essa é uma responsabilidade sua. Olha que coisa mais linda, que liberdade maior que essa? Não existe. Essa percepção, a forma de enxergar, meninas. Vocês estão vendo que tudo isso a gente chama de mindset. É a maneira que você põe a sua mente para enxergar o mesmo assunto. A gente está falando de uma recepcionista. Nós estamos falando de uma secretária. Só que olha a forma de enxergar a necessidade, o trabalho, a transformação que aquela recepcionista, aquela secretária tem no todo, em toda a transformação que aquele paciente vai ter quando ele passa com um oftalmologista ou qualquer outra especialidade da medicina. Então, muito legal, doutora, a maneira que a senhora consegue trazer essa visão para que as meninas consigam se enxergar, elas, CPF, todas as suas qualidades, todas as suas fortalezas aplicadas àquela função, a beleza que é, porque eu conheço várias delas, quero até dar os parabéns para muitas das minhas mentoradas que cada vez mais estão se descobrindo, estão mais felizes fazendo o que estão fazendo. Por quê? Uma das coisas que eu faço, doutor, na mentoria, é exatamente mostrar a função de cada uma na visão do paciente. É começar a mostrar para elas também todas as transformações que muitas vezes, como a oftalmologia está crescendo muito, os doutores estão muito sobrecarregados de atendimento mesmo. Só para a senhora ter um número, um parâmetro. Nós estamos em quase 220 milhões de brasileiros. São 22 mil oftalmologistas que não param, máquina de trabalhar. Então, meu papel é exatamente esse, aliviar mais essa pressão na questão da equipe. Trazer esse conhecimento que eu tenho de 12 anos de multinacionais, empresas grandes da oftalmologia, que eu consigo transmitir exatamente tudo que a oftalmologia tem para transformar a vida do paciente. Quando as meninas começam a enxergar a beleza da oftalmologia e como que ela compõe aquele quadro maravilhoso, ela se sente muito mais pertencente. Então, isso é muito gostoso. Doutor que está aqui ouvindo a gente, olha o que a doutora acabou de falar. A personificação da sua colaboradora quando ela se sente ela mesma, quando ela tem a liberdade para ser ela. Imagina o trabalho que ela consegue refletir, o trabalho que ela consegue desempenhar quando ela tem esse ápice de autoconhecimento, que a gente só está entrando nesse assunto. E a Sensacional, doutor. conexão que ela faz com o paciente, a conexão que ela faz com o cliente que chega ali. Isso é algo que não tem preço. Só que a pessoa precisa olhar assim, ela precisa pôr esse valor, a importância que ela tem ali.
né? Porque só Isso aí. funciona quando é o todo. A dinâmica ali tem que ser o todo. E esse paciente se sentir importante, se sentir conectado, se sentir verdadeiramente visto, escutado, isso a gente transforma uma sociedade. Muito legal, doutora. Muito legal essa percepção. Agora, me diz uma coisa. Na sua experiência, quais são as principais dores e frustrações das pessoas que vivem em suas rotinas? Primeiro, medo de errar. Segundo, medo de fracassar, de recomeçar. E não tem esse acompanhamento como o da senhora, por exemplo. Eu diria para você que o maior medo e a maior preocupação é a pessoa. Porque aquilo que eu estava falando antes, era um padrão, né? Não tinha questionamento. Como é que tem que fazer? Hoje não. Hoje a gente tem essa questão de perceber a maneira que cada um é, essa singularidade, né? E a pessoa olhar para isso exige essa responsabilidade. Então, o que eu diria que a maior preocupação é quando você encontra uma pessoa que é realmente imatura e que ela não quer evoluir. Acho que essa é o maior desafio para uma pessoa. Então, eu falo que é a pessoa que fica presa no pensamento mágico, achando que naturalmente as coisas vão se resolver, né? E ela não se coloca em movimento de experimentar uma outra coisa, de fazer, porque ali, quando você pergunta medo de errar, o quanto de aprendizado você tem num erro, o quanto você pode crescer num erro, desde que você tenha esse olhar. Então, se você é, recomeçar, também é algo que a gente vai pensar assim: todos os dias você está começando. Todos os dias, a todo paciente que chega, você está começando. Porque às vezes eu vou chegar lá e falar assim: oi, Celso, bom dia, seja bem-vindo. E você pode ser uma pessoa tão mal-humorada que vai dizer bom dia por quê? Você vai ter que. Você tem que estar desenvolvendo. Então, é uma outra pessoa, é um outro começo. Então, quando a gente vai ampliando, a gente vai desenvolvendo o quê? Esse olhar na relação, né? Eu não fico presa em mim mesma. Então, o processo de você olhar os medos das pessoas hoje, eu falo que é o medo delas se responsabilizarem. De não, Entendi. o medo muitas vezes elas trazem tudo só para o pessoal. E às vezes você tem que ter um olhar, uma reflexão para você poder ter uma outra resposta. Então, esse movimento, quando a gente olha, você percebe que a pessoa que amplia, ela consegue fazer diferente. Então, a pessoa não compreender a sua forma de ser, a sua forma de funcionar, o seu padrão de comunicação, isso gera muita frustração. Só que uma pessoa que não se responsabiliza, o que ela tende a fazer? A culpar o outro, a esperar mais do outro, ela tem expectativa muito alta, às Ou se vezes aquela pessoa. vitimizar, né? Se Muito, vitimizar, coitadinha de mim, né? muito. A pessoa, eu falo que é a pessoa que fica só reclamando, ela não é resolutiva, né? Aquela pessoa que se torna pessimista, negativa, porque ela tem dificuldade de olhar para ela e fazer um movimento diferente. Então ela fica no pensamento mágico e assim, olha, eu quero que tudo mude, menos eu. Eu quero que todas as coisas se organizem, menos eu. Então, esse olhar que você tem no outro é um olhar que traz para você, né, a tua parte, qual é a parte que você pode se responsabilizar. Então, eu acho que o maior desafio aí é a pessoa entender que ela tem uma responsabilidade e que ela pode fazer diferente. Mesmo se ela errou, mesmo se ela fracassou, mesmo se ela tem que recomeçar, ela pode fazer diferente, porque ela está em constante evolução. Ela está sempre buscando melhorar. Então, não existe nada pronto. E você não vai parar nunca. Então, quando você tem esse olhar, você está o tempo todo se desenvolvendo. E quando não tem, doutora? Por exemplo, assim, ó, o que eu vejo muitas vezes, né? Eu gosto muito de ler a Bíblia. Então, quando Jesus veio à Terra, ele era perfeito. E nem todo mundo quis Jesus. Então a pessoa não quis. Outras pessoas querem fazer. E a senhora tem mentorados e mentoradas que colocam em prática as suas orientações, todo o seu estudo, toda a sua pesquisa. E tem gente que não quer fazer isso. Né? Uhum, uhum. Um momento da vida dessa pessoa que normalmente ela tem
meu Deus, eu preciso. Meu Deus, agora não dá mais. Porque eu sei que esses medos e às vezes essa não vontade de sair da zona de conforto, né? Para mim tá bom aqui, em algum momento aquilo vai pesar, aquilo vai arder, aquilo vai, sabe? Ou não, ou tem muita gente que permanece por anos e anos. Como que é isso, doutor? Olha, eu diria para você que essa pessoa, por isso que quem é o gestor, por exemplo, precisa ser corajoso, né? Para às vezes você falar o que precisa ser dito. Você encontrar alguém que se relacione com você como uma pessoa adulta. Então, às vezes você vai ter uma pessoa que você vai chegar e você vai falar. Você vai colocar para ela, né, o que está acontecendo, o que você está vendo, e a tua proposta, por exemplo, de um crescimento, tá? Se a pessoa não quer, você pode até perguntar, mas por que você não quer? Por qual motivo? O que te impede? E você vai, às vezes você vai fazer um movimento de estar apoiando ali. Mas essa é a nossa maior impotência. Porque veja, Celso, se a pessoa não quer, ela está te respondendo. Se ela não quer, muda você. Porque você não vai investir em alguém que está te dizendo eu não quero, porque se você insistir, você não está ouvindo. Então, assim, você pode ser aquela pessoa vítima a vida inteira, que você reclama a vida inteira, só que eu falo que no meu caso, quando a pessoa encontra comigo, ela vai poder ir embora daqui me odiando, mas ela vai lembrar que eu fui honesta com ela. Você pode reclamar a vida inteira, mas você vai passar reclamando e repetindo as suas coisas. Mas agora você faz isso com consciência. Você não faz Vai isso mais sem saber. lembrar que eu falei para você, olha, isso. Vai lembrar que Exatamente. você teve Ex- uma oportunidade, vai lembrar que tinha um caminho para seguir. Eu falei, ó, tô de mão dada com você, você não vai sozinho, vamos, vamos. Exatamente, exatamente. Isso é uma fala muito comum que eu tenho, que é assim, olha, você me pediu ajuda, eu seguro na tua mão, não solto mais. Eu não desisto de você. Agora, você tem que fazer o que você precisa fazer. Então, se a pessoa não quer, ela está te respondendo. Se você dá opções para essa pessoa, se você já conversou com essa pessoa e ela não faz o movimento, ela está te respondendo. Então, você precisa decidir o que você quer. E muitas vezes a gente vai dizer, "Ó, não vou ficar, eu não vou investir, né, numa pessoa que ela não quer esse investimento. E tá tudo bem, é o direito dela. Sim, sim. Então, É a macieira que quer ficar com as 30 maçãs, ou até menos, né, doutor? exatamente, exatamente. Às vezes, como que a pessoa faz? Ela fica doente, né? Às vezes a pessoa tem um quadro de repetição de tragédias na vida, né? Ai, deu errado, porque isso, às vezes relacionamento, porque eu vou para o emprego e não paro, porque a pessoa me mandou embora, porque a pessoa me perseguia. Então, ela tem esse catastrofismo, né? Então, sempre que você tem uma repetição, é um sinal de alerta, porque você tem algo aí que está enroscado, né? Então, esse é um ponto. O outro é realmente ficar doente. E muitas vezes é ter um gestor que olha e fala: você não quer mesmo? Então, se você não quer, eu estou entendendo. Só que aqui com a gente precisa ter pessoas que estão abertas a se desenvolver. Porque senão não vai ficar. Aliás, muitas vezes você nem precisa falar, porque daí a pessoa não fica mesmo. Ela percebe, né, que Aham, não tem como, porque é um time, né? Quando a gente trabalha em equipe, não adianta ter um excelente goleiro, um excelente meio de sim. campo e o atacante não faz gol. É verdade. Aham, aham, Então, todo mundo tem que estar na exatamente. mesma energia, todo mundo tem que buscar, né, o desenvolvimento, né, doutora? E entender que num time, o time, a empresa, ela é maior do que a gente. Então, o nosso olhar, o olhar de todos precisa estar sendo para a empresa. A empresa é que vai ganhar. Às vezes eu vou ceder num ponto que eu não concordo muito, mas é em prol da empresa. Então, quando você olha isso, a gente pode pensar que dá mais quem pode mais. Então, se eu consigo fazer mais uma questão, não importa se o outro vai fazer, cada um vai oferecer o que tem de melhor. Às vezes um é mais compreensivo, o outro é mais rápido, o outro é mais ativo, o outro é mais afetivo, e isso contribui. Por isso que o todo é que vai ganhar, que é a empresa.
Daí sai da Excelente, doutor. competição. Eu não faço isso por conta daquela pessoa. Ah, mas a fulana, ah, mas o fulano. Não, eu não faço isso. Eu faço, o meu investimento é na empresa, não é na pessoa, porque a pessoa vai decepcionar a gente, né? Incrível. Você estava falando da Bíblia, e é assim, né? Não dizem que Jesus está ali, né? Mas é uma porta que quem tem que abrir é você. Ele não vai Ele já invadir. tomou iniciativa, né? Ele já veio morrer, derramar o sangue dele por nós, agora é nossa parte, né, que a gente tem que fazer. Exatamente. Então, assim, se você é um adulto, o movimento é seu. Então, quando você tem este olhar, você não vai ficar se sentindo explorado, lesado, você vai se posicionar, porque você vai falar sempre olhando para a empresa. Olhar de adulto, sensacional, gostei muito, doutor. Olhar de adulto. Agora, quando a gente pensa em toda essa trajetória, tantos anos, né, lapidando as pessoas, podendo potencializar os resultados, né, fazendo uma fazenda de macieira e bombar, muito legal. Qual foi um dos casos, ou o caso mais marcante, assim, de transformação que a senhora já transformou, que a senhora já proporcionou na vida de alguém que te lembra, assim? Pode compartilhar com a gente? Olha, eu já tive, eu tive alguns, né, no profissional, né, ver pessoas que estavam muito infelizes, né, que já tinham caminhado para algumas profissões e não estava se achando, né, e eu pude trabalhar com essa pessoa e ela hoje está muito feliz e se realizou. Eu já atendi muito empresário, né, que tinha dificuldades nas negociações. Então, na medida em que essa pessoa foi se percebendo e foi se trabalhando e desenvolvendo esse processo, essa pessoa foi melhorando, né, e expandiu muito, e principalmente em famílias, né? Casais, eu já tive casal que chegou aqui para conversar como que seriam as orientações para se separar e atender os filhos, e de repente foram pessoas que se desenvolveram e hoje falo, na minha vida eu nunca tive uma fase tão boa e o casamento perpetuar e prosperar. Então isso é algo que você olha e fala assim, é esse processo, é isso, nisso que eu acredito, você percebe as pessoas se desenvolvendo. Então, assim, teria vários casos, né? Desde criança que chegou aqui para mim com autismo, né? E hoje mora sozinho, foi para o exterior e se desenvolveu também, porque não ficou preso naquele rótulo, né? Que legal, doutora, coisa profunda mesmo. Isso aí a gente sabe que não é fácil esse tipo de resultado e só se deu por causa do caminhar junto, por causa do trabalho, por causa da transformação. Então, parabéns, doutora, sensacional. Agora, para a gente entrar no assunto da nossa live, Uhum. agora que a gente já se conheceu mais, que as meninas já sabem do seu potencial, tudo que a senhora já transforma há tanto tempo. Então, uma pergunta: o que é a inteligência emocional? Vamos entender, separar as grandezas, porque existe a inteligência emocional e a inteligência relacional. Então, Isso a aí. emocional, como a gente pode definir? A inteligência emocional, ela é a nossa habilidade em se capacitar para lidar com as nossas emoções e com as emoções das nossas relações. Então, como que eu consigo identificar as minhas emoções, os meus sentimentos, eu consigo nomear, eu consigo perceber o impacto disso na minha vida, eu consigo tomar decisões baseadas nisso e agir a partir disso. Então, inteligência emocional é toda essa capacitação. Então, é a capacidade, por exemplo, da gente pensar, da gente refletir antes de agir. A gente sai do movimento de viver no impulso, né? De você só reagir, né? De você só, eu falo que você fica no risco, né? Faz o movimento e espera no que vai dar. Então, essa inteligência emocional é a nossa capacidade de lidar com esse mundo dos sentimentos. Né? Entender que não é só uma lógica, que existe um emocional que comanda aí as pessoas, sabe? Pode falar. Até um tempo atrás, era muito exaltado as pessoas que tinham uma inteligência intelectual alta, né? Olha só a Uhum. nota que ela tirou, olha só como ela vai bem na escola e tudo mais. Só que muita gente sai da escola, sai da faculdade com notas altíssimas e não tem bons resultados profissionais.
Então, como que foi essa trajetória, essa transição aí da inteligência intelectual altíssima e tal, e muita gente que vê que falta alguma coisa. Quando descobre a inteligência emocional, é aquela paixão, é aquele amor que eu sou apaixonado, né? Eu já Sim. estudo desde 2010 inteligência emocional e relacional. E é tão gostoso que as pessoas perguntam, e quando a gente fala disso é apaixonante. Mas essa transição que muita gente hoje não entende, fala, meu Deus, mas eu sempre tirei tão boas notas, ou fulano de tal, na escola era tão bom e hoje não tem resultado. Como é que funciona essa diferenciação aí, Isso doutor? foi uma evolução da própria sociedade, né? Se a gente pensar no próprio trabalho, então eu raciocino muito assim. Antigamente, as pessoas só trabalhavam, elas não tinham que pensar sobre as coisas, né? Depois, com a evolução, as pessoas começaram a estudar mais, então elas se tornaram um pouco mais técnicas. Então, se você lembrar anos atrás, as pessoas que iam para a faculdade, elas saíam com 4, 5 empregos. Só que as pessoas saíam num nível superior onde elas só mandavam. E as pessoas obedeciam, porque essa pessoa tinha Autoridade. essa autoridade, né? Essa competência. Então as pessoas tinham que obedecer. Só que com o passar do tempo, essas pessoas que não tinham, por exemplo, ido para uma faculdade, elas começaram a perceber a própria evolução da sociedade. E elas começaram a perceber que podiam contribuir e foi ampliando essa capacidade do diálogo. E aí as pessoas foram tendo o quê? A dificuldade em lidar com isto. Então, hoje é a maior queixa. As pessoas são contratadas pela sua capacidade técnica e são demitidas pela sua inabilidade socioemocional, que é o comportamento. Então, é o hard skill e o soft skill, né? E por que esse é o diferencial? Porque hoje não basta você saber, mas como que você aplica o que você sabe. Porque você Excelente. saiu desse lugar de que eu mando e quem tem juízo obedece. Não, as relações são relações onde a base precisa ter o respeito, precisa ter troca. E aí vem realmente aquelas pessoas que precisam desenvolver essa capacidade. Então, um líder, um gestor, né, ele precisa estar olhando para isso para se desenvolver. Então, como que isso aconteceu? Né? Isso aconteceu nessa própria evolução da sociedade. A evolução do trabalho, a evolução do emprego. Na medida em que isso foi acontecendo, ele foi exigindo dos seres humanos mais habilidade, né? Então, essa capacidade, ela traz hoje a nossa capacidade da habilidade social, a nossa capacidade de transitar nos ambientes. E isso é só a inteligência emocional e relacional que pode trazer. Excelente. Agora a senhora já explicou essa transição e já falou da inteligência emocional. E a inteligência relacional? A inteligência relacional é exatamente você usar todo esse conhecimento, tanto o teu intelectual quanto o seu emocional, e você oferecer isso para as suas relações. Você vai oportunizar isso para as relações, para quê? Para desenvolver relações mais saudáveis, maduras, responsáveis e afetivas, né? Você sai daquele padrão do que, olha, eu sou muito sincero, eu falo o que eu estou pensando. Não, você também tem que desenvolver. Vai todo mundo chorando, né? Porque você é muito sincero. Não é sincericídio, né? Pô, Né? Então, assim, essa inteligência relacional é a nossa capacidade de transitar, que é a habilidade social. Eu não posso ser a mesma Paola em todos os ambientes. Eu preciso ter essa capacidade de me flexibilizar. E eu sou assim, vou morrer assim, a síndrome da Gabriela, né, doutora? é, Não, ele casou comigo assim, ou o doutor já sabia que eu era assim quando me contratou, né? exatamente. Ah, não, eu não vou fazer, eu sou assim. Ele sabia que eu era assim. Então, a inteligência relacional, ela é a
nossa capacidade. Eu vou usar meu conhecimento, o meu cognitivo, eu vou usar o meu emocional, eu vou usar o que eu tenho e eu ofereço isso para as relações em que eu estou inserida. Até para eu entender qual Paola se relaciona nesse ambiente. Qual Paola fala com esse paciente? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou singularizar as relações. Então, quando chegar o seu João precisa desse movimento meu. Ah, chegou a Dona Maria é esse movimento meu. Como que eu me aproximo? Como que eu falo com essa pessoa? Então, essa habilidade, ela é a inteligência relacional. Sensacional, doutora. Muito gostoso a maneira que a senhora apresenta, tão leve, tão fácil da gente entender. Parabéns. Doutora, eu quero agradecer aqui o João Henrique, que chegou aqui, meu brother lá de Marília, muito obrigado. Tem a Valéria Leiras também está aqui com a gente, a Isa, que é mentorada lá de Franco, o Iguatemi, que é de Curitiba, o Lucas, que é de São José do Rio Preto, a Sandy, que é aqui de Londrina, o próprio doutor Ricardo Montanheiro aqui de Londrina. Um abraço, doutor. Hoje o desafio foi grande. Aqui em Londrina tá assim, só para você saber, doutora. Tá um momento de chuva, aí para a chuva fica aquele sol abafado, aquele calor danado. E hoje foi tenso, estava lotada a clínica, e eu em processo seletivo, fazendo entrevista, hoje foi uma correria. E agora a gente falando de inteligência emocional e relacional, que é um assunto que eu amo tanto. Então, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Vocês já perceberam aqui o tanto que a doutora é espetacular no que ela fala, porque eu percebo muito isso. Tem um texto na Bíblia, doutor, que eu gosto muito, eu lembrei da senhora agora, que é João 17:17, que diz assim: de toda árvore ruim produz fruto, de toda árvore boa produz fruto excelente, mas de toda árvore ruim produz fruto imprestável. Eu acho isso sensacional, esse texto, porque Jesus Cristo ensinou de uma forma tão simples a gente não julgar pelas aparências. Por quê? Às vezes a gente vai fazer análise de alguém, então a gente analisa a pessoa, só que vamos pensar o seguinte: eu vou analisar uma árvore, aquela árvore frondosa, bonita, larga, bonitona, enorme, assim você fala, fica impressionado. Aí vai sair o frutinho dela, todo esmilinguido, todo raquítico e tal. Aí você já sabe que daquela árvore o interior dela tá podre, tá doente, alguma coisa nesse sentido. Então por fora ela tá bonita, mas o fruto apresentou quem ela é de verdade por dentro. E às vezes a gente vai numa chácara, num sítio e tal, passa perto daquele pezinho de manga dessa finurinha, desse tamaninho, uma árvorezinha daquele, uma baita de uma manga, assim, que você passa metros de distância, sente aquele cheiro maravilhoso, aquela fruta linda e tal. Aí você fala, olha, a árvore não é nem tão bonita assim, mas com certeza ela está extremamente saudável, né? Então, eu penso assim, a maneira fácil da senhora traduzir todos esses assuntos complexos, que é de dificuldade, demonstra a sua capacidade incrível aí que a senhora tem como mentora, como profissional. Então, estou muito feliz de a senhora ter repartido aqui, compartilhado com a gente todo esse conhecimento, separado esse tempo para estar aqui com a gente, tá bom? Obrigada, eu que agradeço. Eu gosto muito de estar falando. Eu acho que a inteligência relacional, ela é uma generosidade, né? Quanto mais você se desenvolve, Celso, menos você vai ficar julgador, mesmo você se torna menos crítico, porque você vai entendendo como você se relaciona com as coisas. E aí você tem essa responsabilidade, o teu movimento ele é totalmente diferente. E eu falo algo assim, ó, que eu realmente acredito. Eu sozinha consigo algumas mudanças, mas quando a gente constrói uma rede, aí a gente é capaz de transformar. E a gente transforma uma sociedade. Então, quanto mais. Desculpa. Pode falar, doutor, claro. Quanto mais mais pessoas tiverem essa inteligência relacional, maior essa rede, mais forte ela se torna e mais pessoas a gente alcança. E aí a gente pode transformar. Então, você se torna generoso, você oportuniza que as pessoas se relacionem melhor, você sai do medo, né? Você se oferece mesmo, porque você está lidando com isso. Aí, aquela pergunta que você tinha feito antes, o medo de errar, o medo de fracassar, isso se torna muito pequeno, porque você está tão inteiro, né? E uma característica importante que eu não estava falando, que é isso que você estava falando do fruto, é assim, ó, o principal
E as pessoas vão observar, porque existe uma leitura corporal, né? Existe uma leitura não verbal, que o nosso inconsciente faz muito mais rápido, e que ele vai buscar a nossa coerência. Então não adianta eu falar uma coisa que eu não sinto, que eu não vivo, que eu não acredito. As pessoas vão sentir isso. Então, a maior busca, e quem tem inteligência relacional, quem busca essa capacitação, inteligência emocional, ela busca principalmente ser uma pessoa integrada, coerente. Aquilo que eu falo, aquilo que eu penso e aquilo que eu sou. Então, esse é um movimento, e também é um termômetro para saber se a gente está no caminho, né? Excelente, doutora, sensacional. Falou tudo em pouco. Isso é excelente. Agora uma pergunta. Qual que é a relação que a senhora percebe entre ganância e escassez? Que eu vi que a senhora falou disso no seu Instagram e eu quis trazer isso para as meninas. Ambas situações têm a ver com as nossas crenças e elas estão baseadas ela é uma herança familiar. Então você vai olhar para trás da tua família e você vai perceber que isso é uma herança, né? Você aprende a se relacionar com a vida de forma com ganância ou na escassez, tá? Imagine que é uma moeda de 50 centavos. O conteúdo é o mesmo, só que uma funciona de um jeito, outra funciona do outro. O conteúdo é o quê? É medo, o conteúdo é egoísmo, o conteúdo é insegurança, o conteúdo é olhar só para si. Então, a ganância é você fazer o teu movimento em relação ao outro, onde só você pode ganhar. Porque você é o melhor, porque você é arrogante, porque você é o mais importante. Então, e a base de relação que você tem é só o dinheiro. Você não tem nenhuma outra troca. Você só está nesse lugar e normalmente é uma pessoa muito insegura, porque ela não tem outra relação, só isso. Eu falo que a pessoa é tão pobre que a única coisa que ela tem é o dinheiro, né? Então, ela se fecha nisso. E a escassez, ela parece que é uma outra coisa, né? Mas a escassez também é o medo. E aonde ela coloca no outro um perigo. Quando o outro pode me ferir, pode me explorar, pode se aproveitar de mim. Então, eu sempre estou com esse olhar onde eu estou me defendendo do outro. Então, qualquer uma dessas situações vai fazer com que você pense o seguinte: eu estou lidando com as coisas como uma criança, não como uma pessoa adulta, porque eu não sei me posicionar, eu não sei me defender, eu não sei me proteger e eu não sei me relacionar com o outro. Então, a minha forma de se relacionar é sempre me defendendo. Então, é diferente de quem tem ambição. A ambição faz você se promover, crescer, se desenvolver. Eu quero ser alguém melhor. Por eu ser alguém melhor, a minha vida financeira também melhora. Eu vou evoluindo, é diferente. Aí é outra coisa. Agora, a ganância e a escassez, o que ela move você é sempre o medo. O medo da vida, o medo do outro. Então, o teu olhar é de se defender. Ela não é Medo um de olhar de se relacionar. medo de perder também, não é? Na realidade, você vai é um falso perder, porque você já não tem. Você já não tem. É uma segurança que você já não tem. Então, é uma ilusão. Olha só que interessante. Por que eu estou conversando com a senhora, fiz essa pergunta, enquanto a senhora estava explicando, eu lembrei de um caso. Eu fiz, um tempo atrás, uma live com a Kátia, do Boss. Tá. O Boss é o Banco de Sorocaba, que é a maior referência em transplante de córnea do Brasil. Assim, é uma sumidade, é uma baita de uma instituição. E a Kátia está lá há muitos anos. E ela contou para mim, assim como eu te perguntei como é que foi o seu início, quando ela contou para mim o início dela do Boss, ela falou que quando ela chegou, as pessoas não queriam ensinar os exames para ela, porque tinha medo dela ocupar o lugar dessas pessoas. Então eles se sentiram nessa escassez. Por isso que eu coloquei essa questão de medo talvez de perder, né? De perder o afeto, de perder a posição, de perder a função. Então tem muita gente que se esconde atrás da escassez. A menina nossa que está passando por isso hoje, muitas vezes, a gente sabe, doutora, que ela não escolheu ser escassa. Ela aprendeu a ser escassa. Eu sempre falo com as meninas de repertório e referência, né?
Repertório é tudo que a gente já experimentou na vida, o que a gente já passou, o que a gente tem no nosso HD. E referências são as pessoas que têm à nossa volta, pessoal ou digital, né? Porque a gente passa muito tempo hoje nas telinhas. Então, a pessoa que é escassa e a pessoa que é gananciosa, eu acredito que nem sempre ela quer ser assim, mas ela é assim. Então, quem está escutando a gente hoje, está vivendo na ganância ou vivendo na escassez, qual que é a dica que a senhora dá para ela sair dessa vida? A dica que eu dou é que ela está vivendo, se relacionando com a vida de uma forma infantil. Ela precisa olhar para isso como um adulto vai lidar com isso. Porque quando você falou medo de perder, você vai perder algo que você já não tem, que é a segurança. Uma pessoa que se sente segura, uma pessoa que sabe quem ela é, que sabe o que ela quer, que sabe se posicionar, ela não vai lidar com a vida de forma gananciosa e nem escassa, porque ela entende o equilíbrio das coisas. Há um movimento de troca, né? Há um equilíbrio nesse movimento. Então, não faz sentido o medo. Né? Agora, se você tem esse medo, essa escassez ou essa ganância, é um alerta de que você está com dificuldade de se relacionar. A sua maneira de funcionar nas relações e na vida é uma forma infantil, imatura. Você não tem repertório, você não tem segurança. Então você não vai perder aquilo que você não tem. Você está numa ilusão. E por onde ela começa a sair desse movimento de escassez e ganância, doutora? O que a senhora sugere? Para ela começar a olhar e falar, não, porque tem gente que está assim e ela não se enxergou. Agora, escutando a nossa live, a pessoa, meu Deus do céu, eu estou vivendo na escassez, ou eu estou vivendo na ganância. Ganância ela até sabe, mas talvez ela não sabe que está tão ruim assim. Às vezes ela acha que é só um pouquinho. Agora ela está vendo, meu Deus, eu estou vivendo isso. E agora? Por onde eu começo? Primeiro ponto é avalie a qualidade dos seus pensamentos. Comece a observar o que você pensa em relação às relações ou às situações que te levam para a escassez ou para a ganância. Quando você começa a observar o seu pensamento, você começa a observar aonde que eu aprendi isso e por que que eu aprendi isso. Porque às E vezes com quem? porque às vezes é uma história que a pessoa passou por alguma dificuldade, né? E você ficou preso só naquele funcionamento e não na história da pessoa. E o principal é assim, numa situação, por exemplo, de ganância, você ampliar, escreva mais coisas que você pode ganhar além do dinheiro. Na escassez, a mesma coisa. Se você, por exemplo, tem dificuldade de valorizar alguém, né? Ah, vou pagar, é muito caro o que você está falando. Então, assim, começa a pensar o valor daquele trabalho. E além do dinheiro, você ponha mais coisas. Eu falo assim, ó, além de você ter um investimento financeiro, você tem investimento mental, emocional, muitas vezes geográfico, de tempo. Quantos investimentos você tem? E você começa a pôr valor nisso. E aí é a autorresponsabilidade. Excelente, doutora, excelente. Agora sim, a gente estava falando há pouco sobre inteligência emocional e inteligência relacional. Uhum. Qual que é o comportamento para as meninas começarem assim, tá bom, então eu aprendi um pouco mais sobre inteligência emocional e relacional. Para ela diagnosticar, para ela avaliar quais são os sintomas de uma pessoa que tem baixa inteligência emocional e relacional, como ela costuma agir? Quais são alguns comportamentos mais específicos assim que é fácil de analisar, de perceber? Uma pessoa que reclama demais, reclamar demais, uma pessoa reativa, uma pessoa que faz muita fofoca, uma pessoa que fica apontando os defeitos, uma pessoa que fica cuidando muito do outro, né? O que ele fez, o que ele não fez, mas sempre se comparando, mas fulano fez isso, não aconteceu aquilo, mas foi assim, essa pessoa, ela é uma pessoa que você já vai olhar que ela tem essa baixa inteligência relacional e emocional. Então, no trabalho, é uma pessoa que
A mau humor é uma pessoa que vai apresentar isso se ela não tiver um transtorno, né? Essa pessoa pode ter um transtorno de humor que é diferente, precisa de ajuda, mas normalmente uma pessoa que reclama demais é uma pessoa que tem baixa inteligência emocional e relacional, porque daí a gente vai ramificar para muitas coisas, Celso. Não, mas eu acho incrível, sabe por quê? Porque qual que é a ideia, doutora? É um assunto que a gente sabe o tanto que a gente investe para saber sobre inteligência emocional. E o tanto que a gente investe para saber sobre inteligência relacional. E como a senhora acabou de falar, não é só investimento financeiro, que é uma grana considerável, mas investimento de tempo também, que assim, não é pouco que a gente tem que estudar. Porque, pessoal, eu vou falar um pouquinho aqui da minha experiência, só para vocês terem uma base. Mas eu comecei a estudar inteligência emocional em 2010. E eu percebi o seguinte, eu fui me autoconhecendo, né, doutor? É a primeira coisa, a gente estuda a gente. E aí, conforme a gente vai se conhecendo, a gente começa a entender também dos perfis comportamentais das pessoas em volta da gente, como a gente interage isso. Só que conforme a gente vai se autodesenvolvendo, você tem que continuar estudando de você, porque você já mudou, você já não é mais aquele que você começou a estudar o autoconhecimento lá atrás. Então não acaba nunca. E por isso que é tão gostoso, porque você vai lapidando cada vez mais o seu brilho, a sua capacidade. É o que a doutora falou há pouco tempo atrás. O emprego pode acabar e vai acabar. Só que a sua capacidade de entrega profissional vai só aumentar, porque é você. Hoje eu estava escutando uma aula sobre palestra e o professor falou assim, cada vez mais, se você quer ter sucesso na sua palestra, seja você mesmo. Seja autêntico. Parece tão simples o que ele está falando, mas basicamente ele estava falando para a galera, galera, vai estudar autoconhecimento, vai estudar inteligência emocional, inteligência relacional, para você saber quem é você na fila do pão. Quando você se conhece, conhece suas fortalezas, suas fragilidades, e entende que suas fragilidades não é para você esconder. Mas aí eu pego o João aqui, ó, que acabou de te mandar um elogio, doutor. Ele falou assim, mano, que aula. Valeu, João, obrigado. Mas eu pego o João, que é um cara extremamente na dele, um cara calmo, um cara tranquilo. Os doutores amam o João. Não tem um doutor que eu conheço que fala mal do João, que essa leveza dele, essa tranquilidade, o cara anda mais que notícia ruim. O que eu tenho minha fragilidade, o João tem de força. Então aí que começam as interações, pessoal, porque agora eu não vou querer ser melhor do que o João em tudo, não. Eu vou falar, no que eu sou fraco, eu vou colar no João, porque o João é forte nisso. E o João vai pensar da mesma forma. Ó, eu sou forte em tal coisa, no que eu não sou tão forte, no que eu tenho fragilidade, eu vou colar na doutora Paola, porque ela é forte nisso. Gente, é Essa é aí a que rede. começa incrível, que é o trabalho em equipe, mas aquela energia gostosa de você reconhecer todas as pessoas. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito que fala assim: com humildade, reconheça que todas as pessoas são melhores que você. Como assim todo mundo é melhor do que eu? Gente, todo mundo é melhor do que os céus em alguma coisa. Todo mundo é melhor do que eu em alguma coisa. E eu sou melhor que todo mundo em alguma coisa. Quando a gente entende que, gente, todo mundo tem suas fortalezas, todo mundo vira pessoas boas, assim, por assim dizer. Sabe? Quando você enxerga o bom dos outros, é muito legal. Então, doutora, entendeu por que eu trouxe essas perguntas? Não, Assim, como as meninas precisam identificar, olhar e falar, porque muitas vezes quem está com baixa inteligência emocional e relacional são elas. O que eu não quero trazer para elas aqui? Culpa, sim. sabe? Ele fala assim, realmente, eu tô. O Celso falou, o doutor explicou direitinho. Quem está com baixa inteligência emocional sou eu. E é algo tão interessante quando você olha para a vida e fala assim, Celso, as coisas não acontecem com você, as coisas acontecem para você evoluir. E aí Sensacional. você muda totalmente o teu olhar, né? Porque você sai do lugar de vítima e você passa a ser um protagonista, você passa a ser alguém que está administrando sua vida. Então, seja o que for, não acontece com você, acontece para você. E o que você vai fazer com isso? Essa pergunta é incrível. Eu amo essa pergunta de vocês, psicólogos. É muito legal. Querido, Agora, essa pergunta. vamos lá. A pessoa, a minha mentorada, que está acompanhando a live, que vai assistir em casa depois com o marido, com o filho, com quem for, e fala, meu Deus, eu percebi que eu preciso me desenvolver na inteligência emocional e também na inteligência relacional. E agora, doutora, quando ela entendeu que ela está crítica,
que ela tá apontando o dedo para todo mundo, que ela tá reclamona e que não olha para ela, fala muito mais dos outros, sempre dos outros do que dela, e tudo que acontece com ela, por que que isso foi acontecer comigo? Ela entendeu que ela está nesse movimento. Quais são os primeiros passos, depois de tudo que a senhora já estudou, e tanto tempo que a senhora transforma a vida das pessoas? Por onde essa pessoa pode começar? Pela tua mentoria, ir para uma mentoria, né? Eu diria que você tem hoje, tem muitos livros, né? Mas sempre ter um lugar que você troque. Então, realmente uma mentoria, procurar uma psicoterapia, procurar cursos que possam te capacitar, ou treinamentos tem imersões que podem também contribuir para que você se desenvolva, né? Então tem o Instituto Você que funciona muito bem e ele é muito sério. Então são imersões que você faz e você se trabalha. Então, por onde a pessoa começar depende muito da realidade da pessoa. Né? Tem gente que vai começar a fazer esse movimento, às vezes vendo vídeos, ouvindo um podcast, mas assim, um passo importante é uma mentoria como a tua, que é para essa clientela que você tem de trabalhar, ela vai ter muita coisa direcionada. Então, é um investimento que ele te traz um retorno rápido e uma evolução que amplia. Então, a pessoa olhar isso, vale a pena. Porque é algo que a hora que ela transformar, a hora que ela crescer, isso não tem preço. Né? Isso é um valor para ela. E aí depois, porque às vezes a pessoa está se desenvolvendo, Celso, percebe que tem coisas no emocional que patinam, não conseguir, aí vai para um processo terapêutico, vai às vezes para uma imersão, né? Se coloque no desafio, arrisque fazer diferente, né? Então, eu entendi isso, então eu vou fazer agora um movimento diferente, quero ver como é que eu fico. E você vai testando. Excelente. A senhora fez algum treinamento do Instituto? Muito. Fiz todos. Então, ó. Você também! Onde que você fez? Legal. Eu fiz aqui em Apucarana, né? O meu primeiro Você foi em 2010, foi o primeiro, foi onde eu comecei. Aí foi foi mapeando pessoas, aí vem tudo que olha, é show de bola, que delícia. Então, eu trabalho muito com esse pilar. Um dos pilares que eu trabalho é indicar para fazer os treinamentos. E aí a gente se aprofunda no processo. Então, o Instituto Você é um aprofundamento e é um pilar também do meu trabalho, porque eu falo muito isso para as pessoas. Ali você vai compreender. É conhecimento, é teoria e você traz. Aí você vai para as imersões, para os treinamentos, para as vivências, você vai lá e percebe, você volta e você vai. Então eu fiz todos, eu gosto, é um lugar muito sério e realmente faz toda a diferença. E agrega muito. Essa conexão aqui no nosso rapport. No finalzinho da live, quase 10 horas da noite, a gente descobriu. Sensacional. Eu sou ENEA tipo 1, autopreservação. Eu sou 2 social. Olha, e qual que é o teu arquétipo? Não, eu não fiz o... Eu fiz o Daimon. Eu vou fazer agora o mesmo que vai ter aqui, eu vou fazer. Você tá com a Leila aí? Não, aqui é a Simone. A Simone e o André. O André eu acho que tá em Curitiba, né? Mas a Simone também é de Curitiba e vai para aí ou é outra Simone, será? Não, a Simone ela é aqui de Apucarana mesmo, ela é psicóloga também. Eu fiz uma live com ela recentemente falando sobre... Então tá bom. Inclusive para fazer recrutamento e seleção, a importância de... Faz toda a diferença. Toda a diferença. E eu, no meu arquétipo, eu sou tutora. Então, tem um lado que eu sou mais instintiva, mas eu tenho outro lado que é coração. E, funciona. É muito gostoso, né? Nessa live de hoje, foi incrível tudo que a gente trouxe aqui, o que a senhora realmente compartilhou com a gente, impressionante. E a sua maneira de falar, de expor, olha aqui, o João tá dando muito obrigado aqui pelo seu conhecimento. Valeu, João, por estar aqui com a gente. Todos vocês que acompanharam, todos vocês que vão assistir em casa, olha que delícia. E eu faço a mesma recomendação. Conheçam o Instagram da doutora, que eu vou deixar aqui, a gente vai compartilhar aqui. Sigam e sejam mentorados dela também, porque ela é incrível. O que ela consegue fazer para você é apresentar você mesmo de uma maneira que você nunca imaginou.
Porque talvez essa insegurança, essa baixa autoestima, ela tá travada aí há muito tempo e ela tá te judiando. Aí você não tem coragem, você não tem vontade, você não tem ânimo para ser uma macieira de mais de 100 maçãs, quem sabe? Porque muitas vezes isso que foi implantado em você foi tão lá atrás e isso hoje te pesa. Eu descobri muita coisa com PNL, com autoconhecimento, com inteligência relacional, o tanto que eu sou capaz de fazer o que eu preciso fazer para alcançar o que eu quero. Então isso me dá essa energia. Hoje de manhã eu estava com uma mentorada, doutora, falando sobre perfis de controle. Eu apresentei, ela ficou assim, meu Deus, Celso, eu tenho um pouco disso, Celso, eu tenho um pouco daquilo. Mas uma coisa que eu não consegui entender, Celso, muitas vezes as pessoas te criticam, as pessoas falam isso de você, e você fala numa calma. Você explica pra mim por que, que a pessoa tá fazendo isso. Qualquer outra pessoa ia querer xingar, esganar, e já ia virar uma confusão. Como que você entra nessa? Você não, parece que você não leva a sério quando a pessoa fala alguma coisa mal de você e tal. O que acontece? Eu falei, uma hora dessa eu vou te levar num lugar, você vai chegar lá e falar assim, olha, outro Celso, ó mais um, ó mais um. E quando a gente está, né, doutora, na ambiência de autoconhecimento, não é isso, isso não é nosso, isso é algo que pode ser adquirido. Então, pessoal, vocês estão aqui até agora, olha que incrível o trabalho da doutora. Quer conhecer mais o trabalho dela? Acompanhe o Instagram dela e sigam o perfil dela e também tenha uma mentoria com ela. Ela pode fazer uma sessão de diagnóstico com você para entender o seu momento, mas o que ela pode ajudar você pessoalmente, muitas pessoas, doutora, a imersão é legal, só que tem gente que prefere começar com uma pessoa só para entender melhor, para poder expor mais a questão da vergonha, da timidez, né? Então eu conheço também o trabalho da doutora Paola, que eu vou compartilhar aqui, sigam o perfil dela, vocês perceberam que conteúdo incrível que ela tem. E eu vou falar, eu assisti um podcast que ela jogou lá na Master, fiquei apaixonado, falei, doutora, quero uma live! Ela falou, beleza, Celso, vamos ajeitar uma data aqui e vamos fazer. Então, doutora, obrigado demais, estou muito feliz de ela ter compartilhado esse tempo com a gente. Eu que agradeço, foi uma satisfação. Obrigada pelo convite, que eu possa ter contribuído para que as pessoas saiam da live com um pouco mais de conhecimento e que eu possa realmente ter agregado de forma positiva. E lembrando sempre que a mudança começa pela gente, né? A evolução é interna, o crescimento é externo. Então, ela começa por mim. Eu que agradeço, é uma alegria ter estado aqui com vocês. Um beijo grande e a gente marca mais, né? Vamos sim, que esse assunto é maravilhoso. Eu amo demais, eu amo demais. Valeu, doutora, bom descanso. Valeu, pessoal. Valeu a todos. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.